Gente, boa tarde. Eu me chamo Eduarda. Hoje é dia 31 de março de 2026 e eu decidi começar esse canal para poder basicamente mostrar toda a minha rotina e criar meio que um diário de aprovação. Meu objetivo é fazer medicina na UERJ e para o primeiro vídeo eu decidi, ao invés de já começar postando a rotina, explicar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar meus meses de preparação e os materiais e cursos que eu estou utilizando. Então, meu primeiro mês, né, foi janeiro, comecei minha preparação em janeiro, porém só tive a ideia de começar a gravar agora. Mas, vamos lá. Pra quem não sabe, eu vou explicar. A UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma universidade estadual, pública, de excelência. Foi uma das poucas aqui no Rio que conseguiu nota 5 no ENAMED. Na verdade, se eu não me engano, foi a única aqui do Rio. E é um vestibular diferente do Enem, é um vestibular bem específico. E esse ano eu decidi dar um foco total para ele. Ele é o meu principal objetivo. Como é que funciona? Lá é dividido em duas fases. A primeira fase é o exame qualificatório, que a gente chama de EQ. Nós temos duas chances para o EQ. A gente tem o EQ1, que ocorre no mês de junho. Esse ano já saiu a data, vai ser dia 7 de junho, que vai ser referente ao livro Ainda Estou Aqui, que eu tenho em mãos. E o segundo EQ, que vai ser no mês de setembro, não tem data ainda, mas vai ser em setembro, provavelmente, seguindo o padrão dos últimos anos, que vai ter como base o livro O Cortiço. Como é que vai funcionar? No EQ a gente tem 60 questões e um tempo de 4 horas para fazer elas. Eles não têm edital, um limite pré-definido de quantidade de questões para cada área. A gente tem mais ou menos uma média. Normalmente são 8 questões do texto base. Esse texto base é um texto aleatório, não tem um tema específico, e a gente consegue usar esse texto base para matérias interdisciplinares. Então essas 8 primeiras questões podem ser de todas as disciplinas que a gente tem, no caso matemática, língua portuguesa, ciência, biologia, ciências da natureza, né, no geral no caso, que é biologia, química, física e as partes das ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, que mesmo não sendo matéria da grade da UERJ, de maneira indireta cai na prova de humanas. Como é que funciona? Você tem que acertar mais de 43 questões para poder garantir o conceito A, que é o conceito máximo da UERJ. Esse conceito máximo, ele te dá 20 pontos, que ficam guardados, reservados para a segunda fase, que é a fase do exame discursivo. No exame discursivo, você vai fazer 3 provas, uma de redação, que é obrigatória para todos os cursos, e outras 2 que vai depender do curso que você vai escolher. Como eu quero medicina, as minhas provas obrigatórias são biologia e química. Cada prova vale 20 pontos. Dependendo do seu curso, vai mudar a matéria, vai mudar o peso de cada disciplina. No meu caso, biologia tem peso 2. Então, ao invés de 20 pontos, quando a gente chega na nota final, a gente multiplica por 2, então fica 40. E como é que eu tô me preparando? Eu tô dividindo minha preparação dentro dos meses. Eu comecei, o primeiro de tudo, foi fazendo a leitura do livro. Por quê? Porque normalmente são 14 questões de língua portuguesa. Então, quase que 1/4 da sua prova vai ser sobre o livro. Que tipos de questões podem cair? Podem cair questões referentes à figura de linguagem, referentes à gramática, à interpretação mesmo do livro, sobre trechos, personagens, tudo isso. Normalmente, os livros da UERJ, eles são bem aprofundados, bem explorados dentro da prova. Então, eu aconselho uma leitura bem aprofundada de ambos. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais dicas para esse primeiro EQ. Eu já
fiz outras vezes e consegui conceituar na maioria das vezes. Então, se vocês acharem interessante, é só vocês comentarem aí que eu trago dicas específicas para esse primeiro aqui. Outra coisa também que eu acho muito legal é pegarmos os últimos anos, mesmo que a gente não tenha lido a obra obrigatória dos anos anteriores, eu recomendo pegarmos todas as provas da UERJ a partir do ano de 2018, o primeiro e o segundo EQ, para poder fazer. Eu aconselho começar a fazer provas desde o início da sua preparação, porque muita gente usa os simulados como um método avaliativo. Como assim método avaliativo? Por aí, simplesmente para entender se passaria ou não. Só faz, corrige e vê quantas questões acertou. Mas não é bem assim que tem que ser. O simulado, ele deve funcionar para você como uma arma de estudos. Literalmente, o simulado é a base que você vai ter para moldar todo o seu estudo durante o ano. Como assim? Por exemplo, para começar a estudar para o Enem, eu aconselho você a pegar a última prova que você fez do Enem, seja o PPL, seja a reaplicação que teve lá por causa da COP30, né? Seja a prova normal, a aplicação regular. Te aconselho a pegar a última prova do Enem que você fez para valer e corrigir todas as questões, pegar cada tema que você errou e começar o seu estudo através desses tópicos. Eu fiz um simulado discursivo, meu primeiro simulado discursivo, e eu vi que eu tive muita dificuldade em questões referentes à genética e à zoologia. Então é por isso que eu vou começar o meu estudo. São por esses tópicos que eu devo iniciar a minha preparação. A gente nunca parte do zero. Nunca. A gente sempre tem uma base. Vocês fizeram ensino médio. Nós temos isso. Então não temos como a gente esquecer todo o conteúdo. É estatisticamente impossível. Então peguem essa última prova que vocês fizeram, corrijam cada erro. Vejam os tópicos que vocês mais estão errando e parta a sua preparação a partir desses erros. Parte a partir daí. Eu vi que eu errei muita questão de matemática básica. Ótimo, então vamos começar a estudar por isso. Pega uma lista de, 100 continhas básicas. 100 contas mesmo. Conta, 120 vezes 540. Peguem listas com essas contas e comecem a fazer. Façam todas. Começa de onde vocês estão errando. É muito importante para a gente conseguir evoluir. A gente precisa entender os nossos erros. A gente não tem como lutar contra uma coisa sem entender as armas que a gente tem. Então, é muito importante a gente começar a nossa preparação a partir disso. Eu já fiz 2 simulados esse ano discursivos e todos foram corrigidos graças ao curso que eu estou usando esse ano. Não é bem um curso preparatório, porque não tem todos os conteúdos. É mais uma coisa complementar, que se chama Como Vulgar, que é um projeto gerenciado pela professora Carol Braga, que é uma das fundadoras do Foco Medicina Vestibular, que é um pré-vestibular famoso aqui do Rio. Como é que funciona? Nele nós temos aulas todas as quintas de biologia com a Carol e as terças de química com a professora Ariane Varela. Ocorre no YouTube, no canal Foco Medicina, às 7 horas da noite. E lá a gente tem aulas de revisão através de questões. São aulas bem aprofundadas, não é uma aula completa de todo o conteúdo, é uma aula baseada em questões. E as questões são enviadas anteriormente em um grupo no Telegram. Então você tem um tempinho para poder fazer antes de ir para a aula. Como é que é dividido? Nessas listas que a gente tem toda semana, 5 questões são múltiplas de escolha e 5 questões são discursivas. Dessas 5 discursivas, 2 são inéditas. Uma é inspirada no modelo UERJ e outra inspirada no modelo paulista. Como assim modelo paulista? A gente sabe que existe uma grande diferença entre as provas. E esse ano a Carol resolveu inserir também na Como Vulgar, além da UERJ, as provas paulistas. E para quem tem a Como Vulgar mais vulgar,
a gente consegue enviar os simulados para ter correção específica. A gente manda os simulados escaneados em PDF certinho e os professores corrigem em cima da nossa prova. Então é muito legal que a gente sabe exatamente aonde a gente está errando. E ter essa correção aprofundada e específica é essencial para quem vai fazer uma prova discursiva. Esse ano eu decidi dar foco absoluto e total para o UERJ, porque eu já venho tentando o Enem há um tempo e eu não consigo me adaptar bem ao modelo do Enem. Não fui mal, consegui evoluir muito bem, porém, com os últimos acontecimentos do Enem, né? Tipo, a mudança no padrão de correção da redação, o vazamento de questões, tudo isso me deixou um pouco desmotivada. E eu sempre bati muito na trave na UERJ. Sempre fiquei muito perto de passar, mesmo sem ter tido uma preparação específica para ela. Então, esse ano eu decidi ir com foco total nesse objetivo, estudar só para a UERJ, o que significa que eu vou ter muito mais tempo para ver coisas específicas para minha prova discursiva. Porque, como eu falei, é dividido em 2 fases. Então, a partir do momento que eu conseguir o meu conceito A, que se Deus quiser vai ser agora em junho, depois disso eu não preciso mais estudar matérias tipo física, história, geografia, nada disso. Eu vou poder focar na redação, que é obrigatória para a segunda fase, como eu falei, de todos os cursos, que inclusive o livro vai ser O Bem Amado, do Dias Gomes, que é um livro bem atual, querendo ou não, né? O livro fala basicamente sobre... conta a história de um político e engloba um padrão muito específico que a gente consegue observar nos últimos anos, né? E é isso. Vamos lá. Mostrei pra vocês o livro, que foi por onde eu iniciei minha preparação. Eu já li o livro uma vez, eu pretendo ler ele novamente agora em abril e ler em maio de novo. Vou fazer 3 leituras do livro e também vou usar algumas listas específicas que eu tenho por plataformas, né, por cursos que eu faço, porque eu quero atingir aí uma meta de fazer pelo menos umas 300 questões sobre o livro antes de eu fazer o primeiro aqui. Também tenho o meu planner. Meu planner também é do time Foco Medicina. É um planner específico para pré-vestibular. Então, aqui eu tenho meu planejamento anual, planejamento mensal, tenho um planejamento semanal e tenho alguns mecanismos que a gente usa quando presta pré-vestibular. Tipo, eu tenho aqui fichas autodiagnósticas que eu consigo marcar a questão que eu errei, o assunto, o tipo do erro, o nível de dificuldade da questão, o que eu fiz para corrigir esse erro. Também tenho uma coisa chamada caça-gaps, que é basicamente uma aba que a gente tem aqui no planner, que tem os principais tópicos de todas as matérias, e aqui do lado a gente tem um número que representa a quantidade de questões que a gente errou. Então, nisso, a gente vai conseguindo observar quantas questões a gente errou de cada tópico principal ao longo do ano. Então, é interessante para a gente poder fazer esse levantamento. E além disso tudo, aqui no planner também ainda tem uma parte final com folhas em branco, que é onde eu vou anotar as principais dicas que a gente teve durante as aulas, as questões que eu errei durante o simulado. Então, o meu caderno de erros vai ser o próprio planner. Além do planner, eu também tenho uma apostilona, que é o Memorex. Aqui eu tenho resumo de todas as matérias, literalmente todas. O Memorex é uma coisa da editora Positivo. Eu conheci através do canal da Patrícia.
Eu vou até deixar linkado aqui o canal dela. Atualmente ela tá cursando medicina, que eu acompanho ela há muitos anos, então eu sou da época que ela era pré-vestibulando e ela usava o Memorex. Foi dela que eu conheci, né? O Memorex é essa apostila bem grossa, que tem resumo de todas as matérias. Ele é renovado de 5 em 5 anos, então esse ano ele deve ser atualizado, mas o meu era a última versão disponível. E como é que ele funciona? Eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês. Ele é basicamente um resumo de toda a teoria. Tem algumas partes que são mais aprofundadas, outras partes que são mais gerais, e englobam todas as matérias. Engloba matemática, biologia, ó. Como vocês podem ver, ele é ilustrado, as imagens são de qualidade bem boa. E ele vai até a parte de língua estrangeira. Então, a gente tem inglês, a gente tem artes, a gente tem educação física, tudo aqui no Memorex. Então, essa apostila eu vou usar para fazer minhas revisões. E além dela, eu também tenho um caderninho que eu vou pegar para mostrar para vocês. Caderninho aqui, bem pequenininho, que eu faço resumos, ó, de coisas muito específicas e muito principais, para eu poder revisar na hora da pressa. Na hora que eu não tiver com o meu caderno, eu posso revisar através dele. Tipo, aqui, ó, biologia, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aqui uma parte bem específica de zoologia, tipo número de patas, número de antenas, dos aracnídeos, dos insetos, coisas bem específicas mesmo, que é importante eu estar sempre revisando. Então, eu vou usar essas duas coisas, vou usar o Memorex, vou usar esse meu caderninho, que eu construí ano passado, mas vou continuar construindo esse ano. E além disso, eu também vou usar o Anki para poder revisar. Porém, o Anki eu vou usar mais agora nessa primeira etapa, porque o Anki eu gosto mais quando envolve todas as matérias. Não tem um Anki específico para biologia e para química. E, além disso, eu também vou estar usando as listas de questões da Como Vulgar. E, além disso, tudo que eu mostrei para vocês, eu também vou estar fazendo um preparatório específico para a segunda fase da UERJ, que se chama RFU, que é a reta final UERJ do time Foco também, que começa em maio. Porém, esse ano eles tiveram uma abertura de vagas especiais para quem era parte da Como Vulgar Plus, que é esse projeto que eu falei, que a Carol faz no YouTube, mas que tem essa possibilidade de você ter essa assinatura Plus e conseguir a correção de simulados. Para quem era da Como Vulgar Plus, a gente conseguiu acesso antecipado ao RFU. Então, graças a isso, a gente vai ter algumas aulas específicas para o primeiro EQ. A gente vai ter clube de leitura do livro, Eu Ainda Estou Aqui. A gente também vai ter alguns simulados do primeiro EQ, além de já começar desde agora a treinar para nossa redação. E em maio, a gente vai começar as aulas aprofundadas e específicas de Química e Biologia, que são as específicas do exame discursivo para quem quer medicina. Então é isso. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo organizando meu próximo mês aqui no Planner e um vídeo mais específico falando sobre o que eu faço para conseguir o conceituar na UERJ. E além disso, eu gostaria de avisar para vocês que eu vou estar gravando vídeo e postando minha rotina toda semana. E, se Deus quiser, no final do ano, vamos estar comemorando juntos.